Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de negociação para iniciantes. Por que falar de negociação? Simplesmente porque você negocia o tempo todo, talvez não perceba, mas o dia inteiro você está negociando, seja com seus filhos, com sua família, com sua esposa ou com seus amigos, inclusive com seus clientes. Neste módulo, nós vamos tratar de questões básicas e introdutórias para você que está iniciando e quer evoluir em negociações. Para você que não aguenta mais, primeiro trabalhar e depois lembrar que deveria ter acertado primeiro as condições de desenvolvimento do trabalho. Pois ao final, quando chegou a hora de seu cliente lhe pagar, ele fez o que a maioria faz. Some, desaparece, ou pior ainda, tem aquele cliente que nesse momento começa a querer barganhar, rediscutir o contrato, ou seja, renegociar. E aí, talvez por falta de paciência, talvez por já estar cansado desse tipo de pessoas, você acaba abrindo mão do seu suado honorário. Assim, é com imensa honra que aceitei o convite da professora Fabiana Tomé para elaborar o módulo de negociação básica para advogados tributaristas iniciantes. Estes ensinamentos são baseados no método Harvard de negociação. Prometo que se você aplicar esses ensinamentos e pôr em prática as técnicas de negociação, você vai melhorar em muito as chances de fechar seus contratos. Contratos de alto valor e vai parar de perder dinheiro. Ao final destas 3 aulas, você estará preparado para prospectar melhor, alinhar as expectativas e fechar contratos tributários com confiança, assertividade. Então vamos lá, na aula 1. Nesta aula vamos abordar os fundamentos e premissas básicas da negociação para advogados tributaristas. A negociação como ferramenta para o advogado tributarista, como a negociação pode te ajudar e ajudar o tributarista a se posicionar como um solucionador de problemas e não apenas como executor técnico. A primeira técnica é: separe as pessoas dos problemas. Não leve a diferença para o lado pessoal. Em vez disso, foque nos problemas que precisam ser resolvidos. O cliente não quer apenas quem faça cálculos. Ele quer alguém que antecipe os problemas, proponha soluções, proteja o seu patrimônio. Nós vamos dar muitos exemplos para que você consiga identificar onde está errando e como corrigir. Em uma discussão de trabalho, em vez de criticar o colega por ter cometido um erro, concentre-se em encontrar uma solução para o problema. Como dividir o trabalho ou revisar o processo. Em uma negociação, em vez de acusar a outra parte de ser inflexível, tente entender seus interesses e necessidades, buscando uma solução que beneficie a ambos. Em um conflito familiar, em vez de se concentrar na raiva ou no ressentimento, procure entender o ponto de vista do outro e encontrar uma forma de resolver o problema de forma construtiva. Quais são os benefícios de separar as pessoas dos problemas? Primeiro, melhora a comunicação. Ao focar no problema, as pessoas se sentem mais confortáveis em expressar suas opiniões e preocupações, que ajuda a encontrar soluções mais eficazes. Reduz a tensão. Ao evitar pessoalidade no conflito, a tensão é reduzida e as pessoas podem se concentrar em encontrar uma solução conjunta. Facilita a resolução. Ao focar no problema, as pessoas podem trabalhar juntas para encontrar uma solução que atenda às necessidades de todos. Preserva o relacionamento. Ao tratar com pessoas com respeito, mesmo em situações de conflito, o relacionamento pode ser preservado e também fortalecido. Foque nos interesses, não nas posições. Por exemplo, é muito comum a pessoa querer saber que coisa a outra parte quer, quando na verdade deveria estar preocupada por que ela quer aquela coisa. O famoso caso da laranja e dos meninos é um grande exemplo, pois aqui entende-se a ambos os interesses de forma plena, porque cada um tinha um motivo para o que queria. Outro exemplo muito relevante é a negociação de salário. Em uma negociação de salário, posição pode ser um valor específico. Ao focar no interesse como o desejo por reconhecimento e segurança financeira, é impossível encontrar um salário que atenda às
essas necessidades, como um aumento com bônus por desempenho, como redução de custos fixos da empresa, recuperação de ativos, cancelamento ou diminuição de tributos daqui para frente. Busque diferentes alternativas. Quanto mais variedades e opções você tiver na hora de negociar, maiores são as chances de fazer boas escolhas e menor é a pressão. Por exemplo, deixe claro que o cliente é importante, mas que não é o único, que se não for o momento dele para fechar a negociação, é ele quem mais estará perdendo. Use sempre critérios objetivos. Não só facilita a escolha e a manutenção da sua posição, mas ajuda a trazer legitimidade para suas decisões. Quando você age apenas como executor técnico, você vira uma despesa para a empresa. Como atua como consultor estratégico, você vira um investimento. Não esqueça de se preparar para a negociação. Ela é tão ou mais importante que a execução dos serviços, pois caso contrário, você poderá estar perdido horas de trabalho e ao final não receber nada. Neste item 2 da aula 1, nós vamos falar sobre como age o ser humano numa negociação. Porque as pessoas dizem sim, princípios básicos de persuasão, gatilhos mentais e influências no contexto jurídico. As decisões do cliente não são sempre racionais, são em verdade emocionais, justificadas por lógica. Entender isso muda o jogo. Há muito tempo já se alterou o conceito do ser humano de racional para emocional. Isso impacta diretamente nas relações negociais. Exemplo, sempre que você justifica para uma pessoa o porquê, ela aceita melhor a situação. O muito conhecido o exemplo da fila de tirar cópias. A pessoa chega e pede a vez porque precisa simplesmente tirar cópias. E as pessoas cedem a vez. Os melhores negociadores não convencem, conduzem. Eles ajudam o cliente a chegar sozinho à conclusão de que fechar o negócio é o melhor caminho. Exemplo do livro de Alex Hormozzi, Ofertas de 100 milhões de dólares. Faça perguntas ou propostas que as pessoas se sentiriam idiotas em responder não, em negar a tua proposta. Exemplo, você quer ganhar ou economizar dinheiro com este trabalho, com esta ação, assim como eu. Nós, através de nossos trabalhos, buscamos de forma justa ter benefícios econômicos com nossa força de trabalho. Logo, tanto você, empresário, quanto eu, desejamos ter resultados positivos com este serviço, com este trabalho. E aí você faz silêncio, fica quieto, até a pessoa responder. Gatilhos como o livro Armas da Persuasão, onde explicam sobre reciprocidade, dar presentes, comprometimento, agora dei a minha palavra e a pessoa deve cumprir. Aprendemos isso com nossos pais, ou melhor, alguns aprenderam. Prova social, cliente, gravar um vídeo, hoje está muito comum, muito na moda, um depoimento. A autoridade, livros, artigos, entrevistas, simpatia, empatia, escassez, o famoso tá acabando das propagandas de TV e agora nas mídias sociais trabalham o sentimento de perda, que é um dos sentimentos mais poderosos que temos, em virtude da morte. Quando perdemos alguém, é um dos sentimentos mais marcantes, mais poderosos que existem. Unidade é outro desses requisitos que nós reconhecem entre os advogados, aquele colega da ação trabalhista que normalmente fala reclamante, reclamado, nós tributaristas que sempre falamos exequente, executado, contribuinte e por aí vai. Todos esses gatilhos não são simples truques, mas sim ferramentas naturais do relacionamento humano que precisam ser usados com ética. Vamos agora ao mapeamento do valor percebido pelo cliente. Como identificar os reais interesses do cliente. Preço versus valor entregue, risco versus benefício. Nós falaremos mais à frente, na aula 3, sobre precificação, dinheiro. Mas aqui o tema é valor do trabalho. O preço só vira uma objeção quando o valor não foi claramente percebido. Seu trabalho é mostrar o impacto e não apenas o serviço. Se você aliar a dor do cliente à percepção do ganho, os honorários não serão um problema. Exemplo, caixa de bombom. Ambas têm o mesmo preço, mesmo valor, mas a diferença está na mensagem que os produtos mandam. O que é caro para um cliente pode ser barato para o outro. Entender o que cada um valoriza é a base para negociar com precisão. O formato da apresentação do seu preço pode ser
ser a chave para a realização de um contrato. Por exemplo, prolabore para uma análise, uma taxa mensal de cobrança, de manutenção do processo, mais honorários de êxito, honorários como parte dos bens que quando você tem um restaurante, um hotel, permutando, os honorários você pode trocar para usar num auditório para dar uma palestra. Mostre ao cliente que você é um resolvedor de problema. Aí o preço se torna secundário. Quando você fala apenas da entrega, o preço vira uma barreira. Não se esqueça, você não pode dar a solução antes da negociação, antes da contratação, da efetiva assinatura do contrato, senão o teu valor perderá importância para o cliente. Entenda que o cliente, você deve estudar os números dele antes de atender. Treine, simule, faça testes com seus amigos para saber responder perguntas. Mas se mesmo assim não souber, seja transparente e sincero. Nunca minta, nunca invente uma resposta. Entrar em uma negociação sem preparação é como entrar em uma batalha sem armas. Você só sobrevive se o outro lado for muito despreparado. Hoje, dificilmente você encontrará clientes, empresários despreparados. Prever objeções é metade do caminho para superá-las. A outra metade é planejar como respondê-las, com elegância e firmeza. Saber quem é seu cliente, quais as dores dele que ele carrega, são as metas que você tem que ter à frente do seu trabalho. Tenha atenção também ao mindset do negociador. Mostre confiança, controle emocional e foco no ganha-ganha. Como cultivar segurança interna para negociar sem medo. Negociação não é uma guerra. É uma construção conjunta. Não quer apenas você ganhar, você quer que o outro lado também queira continuar ao seu lado. Negociação é um processo de longo prazo, para ambos ganharem. O maior inimigo numa mesa não é o cliente, é sua ansiedade. Quem domina a si mesmo domina o jogo. Nunca esqueça dos exemplos de provas, concursos, demais situações estressantes. Você normalmente quer sair logo delas. Confiança do negociador nasce não de certezas absolutas, mas da capacidade de lidar com incerteza e sem perder o equilíbrio. E uma última dica desta aula, cuidado com o tom nas suas negociações, porque seu tom pode estar matando suas negociações. Esse artigo é de Chris Voss, do The Black Swan Group, que deixa claro que a forma, o tom que você conduz reuniões pode estar estragando com elas. Não se esqueça, negociação é sobre o que a outra parte entende que você disse. Por fim, ambos podem estar certos com argumentos válidos, só depende o ponto de vista de cada um.